Olá, eu sou o Pedro Alcântara e esse é o IPCast. Roda a vinheta. Sejam muito bem-vindos, queridos amigos que nos acompanham. Nós estamos no segundo episódio do IPCast e hoje para falar de um tema super importante. Nós estamos na reta final do ano letivo, chegando o Enem. E é sobre isso que nós vamos tratar. Como fazer uma prova de milhões. Esse é o nosso objetivo com esse episódio. E para isso nós temos uma convidada super especial, que é a professora Widely. Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, que responsa, hein? Eu sou a professora Widely, mais de 19 anos de sala de aula com redação e linguagens, né? Literatura especificamente em algumas séries. Então vamos dar dica muito boa aqui hoje, viu? Vamos fazer um debate top. Show! Nós temos também a nossa equipe de alunos do IP, com muita alegria. Quero passar a palavra para as meninas, Annelise e Heloísa. Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou a Annelise, estou cursando o terceiro ano do ensino médio no IP e eu sou uma aluna de exatas que vai te ensinar a tirar 1000 na redação hoje. Isso Boa. mesmo. Oi, gente, eu sou a Heloísa, também no terceiro ano. Eu sou uma vestibulanda desesperada que também vai tentar ajudar vocês a tirar 1000 no Enem. Mas confiante, né, Elo? Confiante. Como não ficar? É um momento tenso, a gente sabe disso. Nas retas finais para a realização da prova, há uma tensão muito grande, há uma cobrança muito grande, uma responsabilidade muito grande, não é? Mas é possível nos prepararmos para fazer uma prova com muita serenidade, muita tranquilidade. Com certeza as dicas de hoje nos ajudarão nesse propósito. Sim. Bom, eu queria começar, professora Widely, com uma pergunta mais metodológica, no sentido de... a estrutura do Enem é quase sempre, ou melhor, a maioria das questões do Enem são objetivas. Isso. E nós temos a redação como uma questão discursiva. Eu queria que você falasse um pouco para nós da importância de um modelo, de uma estrutura de escrita numa prova avaliativa como a do Enem. Por quê? Para simplificar, por que uma redação como critério de avaliação no Enem? É uma prova que vai avaliar, né, o conhecimento que o aluno acumulou ao longo do seu ensino médio, né? Então, o texto dissertativo argumentativo, que é um texto expositivo, que também tem elementos argumentativos, defesa de um ponto de vista sobre uma situação problema, argumentos que fundamentem esse ponto de vista a partir de questões sociais, políticas, ambientais, econômicas, né, culturais, que tudo isso envolvido no exercício da cidadania. Então, quando a gente tem um texto de 30 linhas em uma lauda, em que você precisa argumentar, defender um ponto de vista, né, naquele texto expositivo argumentativo, é porque o Enem quer avaliar se você é um leitor competente, um escritor competente, que domina a língua portuguesa formal, padrão, escrita. Ou seja, se ao longo da tua historicidade como estudante, você consegue em uma lauda, né, se posicionar acerca de um problema que nós estamos vivenciando, que vai envolver jovens, que vai envolver a sociedade brasileira, que vai envolver todas as nuances que nós estamos vivendo todos os dias, direta ou indiretamente. Então, eu costumo dizer que é um exercício, né, meninas, de cidadania. Eu digo muito isso aos alunos. Você vai exercer sua cidadania ali, propondo, intervindo, né, pensando causas e consequências, né, mostrando exemplos de como isso se aplica. Então, todas as questões que já foram abordadas no Enem, como eixo temático, como temática, como problematização, estão envolvendo a mim, a você, a todos nós. Que legal. Sim. Quando a gente entra num site para fazer um login, um cadastro, tem um campo lá que diz, eu não sou um robô. A prova do Enem seria, de algum modo, fazendo uma metáfora aqui, seria a possibilidade de dizer que eu não sou um robô, e no eu sentido... sou alguém que pensa, tem um que senso critica,
que age, que tem uma ação. Conecta Né? os temas com a realidade atual, isso é Sim, importante. é um exercício de cidadania, eu repito. Legal. Né? Eu não sou um robô, então, para fazer uma redação. Isso mesmo. Aideli, a senhora poderia explicar pra gente qual é a redação que o Enem exige? Muita gente tem essa dúvida. O gênero. O gênero. Isso. Tem vários tipos e quer saber qual é o gênero que o Enem exige da gente. Todo mundo fica perguntando por que o Enem, ao longo da história dele, né, de mais de 20 anos, sempre cobrou o gênero texto dissertativo argumentativo. Meninas, a gente estudou sobre isso, né? Cobra-se esse gênero porque é um gênero que tem uma estrutura fixa. Sim. Né? Que tem um formato capaz de, em 5 competências, avaliar se o aluno tem modalidade padrão formal escrita, se ele domina, né? Se ele tem a capacidade de debater um tema dentro de uma estrutura em 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, não é isso? Se ele é capaz de fazer seleção de informações, organizar, né, informações, opiniões em prol de um ponto de vista, se ele é capaz de estruturar uma sequência lógica, gradativa, aí vem o projeto de texto estratégico, e se ele é capaz de propor uma intervenção para aquele problema, competência 5. Ou seja, se ele é capaz de articular essas ideias através de conectivos. Então, vejam, 5 competências em um gênero que é, né, escrita formal da língua, né, padrão da língua, e também que você precisa ali ter critérios que vão ser avaliados. Né? Ali não é criatividade, o texto do Enem não é criatividade, é domínio das técnicas. Né? Eu costumo dizer que quando a gente treina, né, pratica o texto dissertativo argumentativo, você tem condições de eliminar algumas inadequações que vão ser exigidas. Não é isso? Então, por isso, é um gênero de avaliação. Então, é um gênero que serve para avaliar. Por isso, ele é solicitado, né? Porque é meio que uma forma de dar uma mesma oportunidade de avaliação para escolas particulares e públicas. Né? Essa é uma intenção, não quer dizer que se tenha a mesma informação. Vocês, por exemplo, podem dizer que estão hiper preparadas, sabem analisar uma coletânea, Pedro. Tem o domínio da filosofia, da sociologia para poder fazer como repertório sociocultural. Mas será que todo jovem como vocês, da mesma idade de vocês, ou um pouco mais velho, ou um pouco mais novo, tiveram acesso a essas informações privilegiadas numa sociedade, né, de excluídos? Provavelmente não. Principalmente alunos em determinadas regiões do país, em determinadas escolas públicas. Não estigmatizando as escolas públicas, mas é um fato, né? Que a gente não tem o mesmo acesso a um conteúdo de qualidade, né? De forma universal. Interessante. Com certeza. E uma coisa muito importante mesmo que a gente tem é saber estruturar um bom texto, saber fazer uma boa dissertação para a gente ter um bom resultado. Isso. E a dúvida de muita gente, o que nós podemos fazer para estruturar um bom texto? Olha, tem que Boa. ter meio que uma estrutura fixa na sua cachola. Eu costumo dizer, ó, guarda na sua cachola, né? Pra ter na ponta da caneta preta, vale ressaltar, né, gente? Importante. Tubinho transparente, não é caneta azul caneta não, viu? Porque muita gente foi caneta azul caneta e se deu muito mal. Fica na porta. Né? Fica na porta, exatamente. Nem lápis, não pode nem levar lápis, nem marcador de texto. Tudo isso influencia, sabe? Na forma com que você vai lidar com sua saúde mental, com seu equilíbrio emocional à hora de fazer uma prova. Então, dominar o gênero, né, é ter essa estruturazinha na cabeça. Vocês vão me ajudar, porque vocês dominam. Primeiro parágrafo é o quê? Introdução. Lágrimas. Né? O que Lágrimas. tem que ter? Não, O que tem que ter Já na começa introdução? chorando. Vocês vão me ajudar. O que tem que ter na introdução? Vamos lá. A gente tem que fazer a tese. Tese, isso. Argumento 1, argumento 2. E lembrando, quantos períodos? No mínimo 2 períodos que se relacionem por meio de conectivo, usando as palavras-chave que estão o quê? No tema. tema. Uma dica boa pra isso é o quê, meninas? Quando pegar o tema, Pedrão. Dissecar o tema. Exato. Como é que eu disseco o tema? Divido o tema em partes, sintático, semântico. Pergunta. Isso, porque evita que você erre, né, em relação ao quê? Fuga ao tema, Saia do tangenciamento do tema. Sim. Né? O foco temático ele é muito importante. Então, o primeiro parágrafo é a base para todo o texto. No segundo parágrafo, a gente vai aprofundar o quê, meninas? Argumento 1. O argumento 1 que foi apresentado no primeiro parágrafo. De que forma a gente pode aprofundar? Através das várias estratégias argumentativas. Repertório Né? sociocultural, área de conhecimento. Exatamente. Todo repertório tem que ter uma área de conhecimento para fundamentar, né? Para ficar E legitimado. também
Quantos períodos? No mínimo 2. No mínimo Se 2. relacionando. Sim. Porque um parágrafo com período único vai ser considerado o quê? Literalmente ideias não desenvolvidas. Tá sim. bom? Então tem que ter cuidado. Terceiro parágrafo, vamos lá. Só uma pausa para quem tá ouvindo a gente. Explica um pouquinho sobre esses 2 períodos. Períodos são orações construídas que, no texto dissertativo, ele é determinado pelo ponto final e pela interrogação. Pergunta. Pontuações que não são muito utilizadas, a exclamação, que ela é mais própria para textos narrativos, né? Para dar um tom de oralidade, tonicidade. Só vai vir exclamação se for em citação direta, entre aspas. Certo. Tá? Vírgula não determina o final de um período. Tá? Ponto e vírgula também não, reticência também não. Então, é o ponto final e a interrogação, tá? Legal. E todo final de período, para se iniciar outro, tem que ter um conectivo, que vai fazer a ligação, a articulação, né? Conjunções, né? Locuções conjuntivas, fazem essa interlocução, os operadores argumentativos, né, meninas? Sim. Eita, essas meninas são fera demais, Pedro. Nossa, eu nem quero precisava ler o estar texto aqui. delas, viu? Gente, Eu nem falo preciso. bastante. Eu nem preciso estar aqui, porque elas já sabem tudo. Então, quando eu falo o terceiro parágrafo, literalmente eu vou argumentar, né? O segundo argumento, aí eu vou aprofundar ele, né? É muito importante que o aluno tenha percepção de que o texto dele é uma, né, ligação. É uma costura, é igual você pegar. Eu gosto muito da metáfora, né, meninas? Da linha e da agulha. Eu vou ligando um tecido a outro através dessa linha e dessa agulha. Essa linha e essa agulha são exatamente esses elementos coesivos que dão essa ideia de ideias primárias, ideias secundárias, uma gradação de ideias, tá? Legal. Sim. E o último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, é o quê? Proposta de intervenção. Exatamente. Com quantos elementos? 5 elementos. Olha aí. Tá vendo? Quais são? Para todo mundo que tá ouvindo a gente. A gente, meio modo. Meio e Modo, o efeito. E- Nós temos Detalhar. o quê? A proposta que O tem que quê? ser E apresentada. tem que ter pelo menos um detalhamento. detalhamento. Detalhamento seria o quê, então, pra gente ajudar a galera que tá aí ouvindo a gente? Quando, Isso, onde, por quê? Como. Muito. Que é uma informação a mais de um dos outros elementos. Você não né? pode só jogar a informação lá e não construir a sua ideia. Exatamente. Por isso que ter esse esquema na cabeça, a redação Enem 2022, tá? Ele tem um esquema. E esse esquema é isso. Primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Independente do eixo temático, se eu tivesse estrutura em mente, já... Nossa, Totalmente. Já brilhei, já brilhei. brilhou. Boa. Porque por mais que você assim, descobri o tema do Enem hoje. Se não tiver esse esquema estrutural do que tem que ser desenvolvido, por exemplo, o único parágrafo que pode ter período único é o quê, gente? O quarto parágrafo. Sim. Certo? Porque todos os outros têm que ter 2 períodos. Então, você já pede pontuação no critério aí, que é a estruturação dessas ideias, tá? Lá no desenvolvimento do seu parágrafo, que é projeto de texto, competência 3. Então, são muitos detalhes, tá? Mas é possível, sim, nessa retinha final, revisar essa estrutura, ouvir o podcast da gente, né? Com certeza. Sim. Acompanhar as redes sociais lá do IP e também, olha, eu quero indicar a minha rede social, que é o Aprendência. No YouTube tem videoaulas sobre isso, muito elucidativa, né? E no Instagram é Aprendência Oficial. Então, assim, toda essa estrutura de texto vai ser possível ser realizado se você tiver um planejamento, viu, Pedro? Sim. Tudo é planejamento. Você Claro. vai construir uma casa, o engenheiro faz o quê? Uma planta. Né? Sim. A gente tá aqui no podcast, você tem o quê? Um roteiro aí, Sim. correto? Então, o texto, ele não vai ser, né? A gente nem acredita nisso, vai vir uma inspiração. Não, de maneira alguma. Nem pra fazer uma dancinha no TikTok a gente tem Tem que essa planejar, oportunidade. tem que tem que ensaiar, pensar. Ter um ensaio, Tem que roteiro. pensar. Exatamente. Então, a gente tem que ter uma organização do que vem primeiro, do que vem segundo, né? Pra gente conseguir iniciar e concluir. Então, é sempre a máxima, né, meninas? Que eu sempre Sim. trabalho com os meninos lá do IP e é exatamente isso. Olha, não se desenvolve nada que não foi apresentado na introdução, tá? E não se conclui nada que não foi desenvolvido no desenvolvimento. Sim, Então, é isso. coerência. Sim. Eu gostei da metáfora da agulha. Eu lembrei de um poema de Baudelaire sobre o trapeiro de Paris. Aí, O indivíduo que saía catando os trapos e fazia um retalho, né? isso. No- Para construir uma coxa, precisa que esses retalhos estejam ligados. É exatamente no isso. fim, uma bela obra, né?
Isso. coerência, coesão, mas feito por partes. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Que legal. É isso aí. Só fazer uma observação que a senhora disse do ponto de interrogação, mas quando a gente coloca o ponto de interrogação, tem que ser respondido. Olha, Não pode. tá vendo, Pedro? Não, para Não. tudo, Boa. para tudo, não precisa de mim aqui. E você não pode fazer uma pergunta direta. Porque Como se fosse um não sei- questionário, eu falo Exatamente. tanto isso pra vocês, né? Porque dissertativo e argumentativo, você não pode falar você não pode ser direto pra Se envolver alguém, com o leitor. com o leitor. Se tiver uma pergunta retórica e tem que ser respondida depois. Não pode deixar ela em ponta solta. Vou deixar elas sabe? falarem, não E preciso mais. muito também sobre o ponto de interrogação, a gente tem na apresentação do tema. Isso. É, Se sim. o tema for uma pergunta, tem que ser respondida Tem na que ser introdução. respondida. Essa é uma Exatamente. dica muito massa. Pra O quem tema não foi. pode ser uma pergunta? O tema pode. Alguns anos atrás já caiu, sim, uma pergunta direta e fica mais fácil, tá? Fica bem mais fácil, porque você já sabe qual é a linha que você vai ter. A sua tese vai ser a resposta, Legal. Sim. tá? Porque é muito mais fácil dizer assim, olha, como, né, combater, tá certo? A violência urbana no Brasil. Muito mais fácil, concorda ou não? Sim. Tá? Agora, quando eu digo caminhos para o combate da violência urbana, Muito mais difícil. tá? Então, dá um bug. Uma afirmativa, ela é mais difícil de você entender qual é o caminho. Mas se você transforma ela em pergunta ou em mais de uma pergunta, tá? Uma dica legal é sempre fazer do tema, né? Algo que possa. O quê? Quem? Como? Quando? Para quê? Todas essas perguntinhas é como se fosse aquelas perguntinhas da notícia, né? Você questionar o tema, você perguntar ao tema, faz você refletir sobre as partes do tema, em que você vai listar tudo que você sabe sobre ele, né? Para que você já tenha meio que um projeto de texto quando for ler a coletânea, porque vai ter coletânea, olha que coisa maravilhosa. Sim, graças a Deus. Olha, Ainda bem. textos motivadores lá que vão te ajudar para você pensar numa linha de raciocínio lógico Sim. sobre a problemática, Legal. né? É válido eu mencionar autores fora dos textos que estão ali mencionados? Muito, muito. Até competência 2, ela traz o repertório sociocultural. Olha, quem utiliza bem o que está na coletânea, sabe fazer paráfrase, né? Ele vai até o nível, tá certo? 3, 120 pontos. Para chegar ao nível 5, que é 200 pontos, é trazer um repertório além da coletânea, do que está sendo apresentado na coletânea, com 3 pontos, né, meninas? Sim. Legitimidade, Pertinente. pertinência e o quê? Produtividade. Então, olha quando essas meninas estão Que aí, legal, né? que legal. A legitimidade é estar fundamentada em uma área de conhecimento, Sim. tá? Então, você tem que saber o nome do autor, né? Dependendo do autor, o sobrenome, a função que ele desenvolve, né? O porquê ele está sendo citado ou ela está sendo citada, né? Áreas de conhecimento aí são fundamentais. Se eu vou citar a sociologia, é a minha legitimidade. Sim. Tá? Se eu for citar, obviamente, a filosofia, a geopolítica, que são áreas muito interligadas com, né, a redação do Enem, que estão nessa vertente de pensar a sociedade, Sim, sim. entende? E a história também, não que as áreas exatas não estejam, elas estão. Mas a gente vai ter muito biologia com o meio ambiente, a gente vai ter muito esse pensamento da construção histórica de uma sociedade, da identidade cultural, do exercício, né, do indivíduo dentro de um contexto histórico e social. Então, a gente precisa entender uma coisa. Todas as vezes que o Enem me propõe um tema, ele está querendo que eu pense, né, como isso aconteceu, tá? Desde quando ele aconteceu, tá? O porquê ele está acontecendo ainda e como modificar essa realidade. Sim. Tá bom? Legal. Então, fazer essas perguntas ajuda você já a ir para a coletânea percebendo o que a coletânea está trazendo. O ano passado, a gente não teve a cartilha do estudante, né, meninas? Sim. Deixou muita gente perdido. Esse ano saiu a cartilha do estudante, ótimo, tem que olhar, tem umas dicas muito boas do que a gente já fala, né? Que É um documento público, já está é disponível? um documento público, já está disponível, o MEC já disponibilizou, né? Ótimo. As meninas aqui tiveram acesso, os alunos do IP também. Pouca gente sabe que ele existe, que ele orienta como trabalhar o tema, como Nossa, analisar a dica coletânea. Tá Então, no site do MEC? tá no site do MEC, Legal. tá no site do MEC, tá? Então, vale muito a pena conferir a cartilha do estudante, que são as orientações a esse estudante. Para você que está nos ouvindo, nós vamos colocar o link então aí na descrição abaixo para você acessar facilmente essa Material, exatamente. cartilha. Legal. O Enem, em 2019, divulgou pela primeira vez as cartilhas dos avaliadores.
né? Isso vale também, tá disponível no MEC, vale dar uma olhada, porque é como vai ser avaliado cada competência. Então, é muito bom o estudante ter a percepção de como ele vai ser avaliado, Sim. né? Legal. Eu até faço uma solicitação, às vezes, ao MEC, divulguem todas, né? Sim. Nós que somos, né, meio que preparados para fazer o curso, nós temos esse acesso, porque muitos professores fazem o curso até para avaliar, né? O Enem. Então, é um trabalho muito bem feito. Tá? Então, é um trabalho, assim, de excelência. O texto do aluno, Pedro, né, meninas, passa pelo menos por 2 avaliadores ou 2 avaliadoras, tá bom? Então, Que legal. tem uma credibilidade, sim. O Enem é muito sério na forma de avaliar. Se a gente disser assim, tem erros. Mas, sim, qualquer processo, né, Vai ter. em um Brasil enorme, Sim. tá? Ele precisa ser revisto, reavaliado. E por isso que tem o direito de você recorrer, né? Sim. Então, é legal ir para a prova tranquilo, sabendo que ali não é uma prova para te prejudicar. É uma prova para avaliar teus conhecimentos e avaliar a percepção de mundo que você tem. Sim. Legal. Pedro, só acrescentando o que o senhor falou sobre repertório, eu não me recordo qual ano foi, mas uma aluna fechou a redação citando Peppa Pig. Exato. Foi da publicidade infantil em questão no Brasil. Sim, ela... Então, assim, você... Nossa. Exatamente. Você saber usar o seu repertório, você pode usar qualquer repertório, sabendo usar ele. Exato. Não tem um repertório que vai dar mais nota do que Não, outro. você tem que saber usar. Saber utilizar Sim. com legitimidade, pertinência e produtividade. Que legal. Sim. Ano passado, eu tirei 840 na redação 860, não me recordo, usando uma novela. Isso. Eu usei a novela como repertório, fechei a competência de repertório. Então, você tem que saber usar. E é uma o das competências repertório. mais difíceis, viu? Sim. De fechar. Os alunos do IP, né, desde o primeiro aninho, quando fazem como treineiros, a gente já tem um nível de 800 para cima. Ou seja, né, em coisa, assim, Já tá lá quem em cima. tira essa pontuação, Pedro, não chega nem a 3%. Tá? Nossa. Então, a gente tem um país, infelizmente, muito desigual. Então, por exemplo, depois da pandemia, isso veio um pouco a piorar. O ano passado, aqui em Goiânia, a gente teve menos 40% de inscrições para o Enem. Caiu Tá? bastante. Muito. Então, você tem um nível de 0 muito grande, menos notas máximas, nota 1000. Então, é uma concorrência, não é fácil estar na pele desses jovens, Não, fazendo mesmo. as questões, produzindo o texto, lidando com o emocional, né? Então, Sim. é muito importante trabalhar a respiração, trabalhar as ferramentas, né, de interpretação na hora de pegar a coletânea. Então, tem um checklist. Tá. Depois, até a gente pode divulgar aí no link um Ah, isso é checklist bom. legal, Sim. né? Porque toda avaliação você precisa trabalhar com a questão de ter passos para seguir, não é verdade? Sim. Então, acho que é fundamental ter passos a seguir. O que é que eu começo primeiro? O que é que eu faço pro segundo, terceiro, quarto passo, quinto passo? Existem passos. Essas meninas estão super preparadas para os passos. Tô vendo Amém. Ô, Adlia, a senhora acha pertinente ter um título Então, no seu texto? olha só, o Enem, né? Ele não usa título como critério de avaliação, Pedro, como algumas outras universidades que cobram gêneros textuais, tá? Por exemplo, o PUC, né? Que cobra artigo de opinião. O título ele faz parte da superestrutura do artigo de opinião. E lá no edital já tem, né? Orientando que vai dar título, se der título. Tem o espaço, muitas vezes, do título, tá? O EG também faz isso em muitos momentos. Mas Enem não tem espaço para título. Não vai ser cobrado de você dar um título. E também não vai ter mais nota por isso. Então é gastar Nem uma mais, nem energia. menos. Vai gastar uma energia, vai gastar uma linha, porque 30 linhas, gente, imagina. 30 linhas para você escrever um texto profundo, né? Que trabalhe as questões mais importantes sobre o tema, sobre a situação, problema. E que conclua, meu Deus, eu acho pouquíssimo. É. Demais a conta. Eu acho pouquíssimo. Colocar um... Então vai perder mais uma linha. Eu não indicaria, né? Mas não tem problema se você se sentir à vontade de usar a primeira linha para colocar seu título lá, tá? Isso vai ser bem visto, mas não vai ganhar nem mais, nem vai tirar a nota sua. Sim. Legal. Bom saber disso, né? Pois é. Então, nós sabemos que na dissertação a gente tem 5 competências que tem que ser avaliadas. Isso. Muitas pessoas querem saber mais a fundo quais são essas competências, como elas funcionam, porque muita gente confunde bastante as Sim. competências. E às Uhum. vezes nem sabe que existem as competências Isso. que avaliam cada coisa dentro do seu texto. Exato. Olha, gente, no Enem, vocês vão ser avaliados em 5 competências, cada uma com 5 níveis, né? Os níveis vão,
né? Nível 1, 40 pontos, varia de 40 a 40. Nível 2, 80. Nível 3, 120. Nível 4, 160. Nível 5, 200. Tá? 200. Só vai variar se tiver divergência entre os avaliadores, né? Primeira versão, segunda versão, e esses avaliadores não têm contato um com o outro. Vale ressaltar isso, tá? Então, a gente tem um processo super bem construído. As competências, elas são 5. Competência 1, que vai avaliar a modalidade padrão, domínio da modalidade padrão escrita formal da língua, tá? Então, por isso que a gente orienta, cuidado com oralidades, né? Cuidado com a linguagem que a gente usa na internet, que não é própria para o texto dissertativo argumentativo, que é um texto, né? Com a linguagem padrão, formal, escrita da língua. Vocabulário, gramática, entra aí. E isso, entra tudo isso, que são os desvios, né, e erros de estrutura. Então, nós vamos ter adequação vocabular, o uso da vírgula, da pontuação corretamente, né, a questão da estruturação de períodos compostos por coordenação e subordinação, como pontuar isso, como colocar a conjunção adequada para isso. A crase, que é um gargalo, né, muito grande, a questão da regência verbal, da regência nominal. Então, é exatamente para ver como é que esse aluno consegue estruturar, né, esse domínio da ortografia, da acentuação. Legal. Tá certo? Então, nós temos aí a competência 1. A competência 2 vai avaliar duas coisinhas. A questão da estrutura, se tem 3 partes seu texto. Se essas 3 partes, né, elas são divididas em introdução, desenvolvimento e conclusão. E a segunda parte é quando vai se avaliar a questão do trabalho com tema. Se esse trabalho com tema tem uma escalazinha de perguntas, né? A partir do nível 3, por exemplo, se pergunta se o aluno, né, utilizou bem os elementos da coletânea, se não tem tantas cópias da coletânea, se, obviamente, ele não fez uma coxa de retalhos pegando pedaços do caderno da prova, colando, não pode. Pode fazer citação direta ou não? Sim, pode fazer citação direta do material, usando a fonte, né? Não pode dizer, na coletânea tem isso. Não, você vai usar a fonte. E lá na coletânea tem um infográfico que tem um dado do IBGE. Legal. Segundo o IBGE, eu vou lá e cito o dado. Isso é uma paráfrase. Cuidado, uma coisa importante, tá? Até o ano passado, eram 3 palavras repetidas na mesma sentença, não era visto como paráfrase. Agora são 5, né? Paráfrase é você interpretar. Sim. É você analisar, é você comparar, né? E dar a fonte. Então, isso vai ser visto como paráfrase e não como cópia, tá? Legal. E aí vem a questão do repertório sociocultural. Esse repertório sociocultural, que é um elemento além da coletânea, né? Por isso que quando você estiver lendo sua coletânea, analisando, marcando, tirando as palavras-chave, sempre lembra de algum texto que está além da coletânea, né? Um Autores filósofo, que estudar. né? Uma literatura, um filme, uma série, tá bom? Peppa Pig. Claro, tá? Gostei dessa. Eu gostei dessa. Isso. Né? Todo esse repertório que você domine. Que tenha uma legitimidade em uma área de conhecimento. Se é na literatura, se é na medicina, se é na biologia, se é na física, se é na química, né? Na sociologia, na filosofia, em qualquer área de conhecimento, tá? Sim. E aí, essa legitimidade é saber utilizar algumas coisas com legitimidade. É dar nome ao produto, tá bom? É dar definição a um conceito. Eu posso falar de democracia, mas se eu não trouxer o conceito de democracia, não tem legitimidade. Tá certo? Interessante. Você tem que pegar essas nuancezinhas que vão ser cobradas. E pertinência. O que é a pertinência? É pegar esse repertório e relacionar com o quê? Com o tema. Então, todas as vezes que eu for fazer uma citação de uma série, ou de um filme, ou de uma obra, eu tenho que comparar com o tema. Tá? Com uma parte do tema. E eu tenho que também trazer minha opinião. Como é que eu faço isso? Eu vou dar uma dica agora que não quer calar, né, meninas? As expressões opinativas, não é isso? O que são essas expressões opinativas? São as expressões de juízo e valor. É nefasta, né? Ou é nefasto, é inaceitável, é criminoso, né? Isso é bem-vindo. Isso é hiper bem-vindo, porque caracteriza seu ponto de vista não pessoal. Não pessoal. Nem sentimental. Você é um observador do mundo ali, você é um sujeito universal, um cidadão planetário. Capacidade crítica. Exatamente, que está opinando a partir de uma situação, problema. Legal. Não é? Então, isso vai ser avaliado. E, obviamente, tendo esses elementos, você tira o 200 na competência 2. Competência 3 é o projeto de texto. Projeto de texto estrutural. Aí você me pergunta, como? O Enem ali, o corretor, a corretora, vai pegar o texto assim, como é que ele sabe que o aluno tem projeto de texto, Pedro? Pela sequência de ideias.
pela organização e a sequência gradativa de ideias. Porque se tem uma ideia que não foi desenvolvida, já falha no projeto de texto, tá? Se tem uma ideia que está solta, que não tem relação com a anterior e com a subsequente, também não tem, tá? Se, obviamente, você propôs algo que não está ligado com o tema, também. Então, são falhas no projeto de texto, falhas nas ideias sendo apresentadas. Coloquei um problema, não respondi. Colocou uma pergunta retórica e não trouxe resposta com outra estratégia argumentativa, falha no projeto de texto. Tá Você certo? não pode jogar ideias dentro do seu texto. Você tem sempre que aprofundar elas. Só jogar Isso. não vai ter Desenvolver organização. elas. Você tem que E ligar desenvolver. elas também. Isso, exatamente. Senão um corretor vai ler e vai falar, o que que é isso, né? Não tô entendendo nada. Uma boa dica é que o texto ele tem que ser autônomo. Eu não posso pegar o texto e pesquisar fora dele, porque senão ele tem uma falha. Então ele tem que ser autônomo nele mesmo, autossuficiente. Né? O Enem gosta muito dessa palavra, autossuficiente. O que é isso? Eu vou ler o texto e ele é completo. Eu entendo tudo que tá nele porque ele tá dentro dele. Legal. Tá? Então, falhas no projeto de texto é quando eu tenho que recorrer. O que é isso? Qual? Quem? Como? Se eu tive fiz essa perguntinha, tem falha. Tá certo? E a competência 4, que são os elementos coesivos e operadores argumentativos. A dica, né? Vamos dar a dica dos elementos coesivos e operadores argumentativos? Todo período, a partir do segundo, tem que começar com o quê? Conectivo. O conectivo. Todo parágrafo tem que ter o quê? Iniciado a partir do segundo? Operador argumentativo, né? Sim. E pelo menos um operador intra-parágrafo, né? E 2 operadores interparágrafos. O que são operadores? Você pode me perguntar. Você usa, eu uso, ela usa o tempo inteiro, né? São expressões, tá certo? Que são autônomas em si. Lá vem de novo a autossuficiência. O portanto, o no entanto, o embora, o diante desse cenário, por si só, tá? Eles fazem uma coesão sequencial. Então, tem uma ligação com o antes, com a ideia posterior e por si só tá dando a ideia de conclusão, de adversativa, né, meninas? Tá? E assim por diante. Agora, o conectivo, que não é operador argumentativo, é aquele que só faz a referência. Esse, essa, Legal. entende? Então, São as agulhas do texto. exatamente. E tem que ter diversidade. Tem que evitar ao máximo a repetição, porque a gente tem muito conectivo e operador argumentativo. Tem muito. Tá? O critério, se o aluno repete demais uma palavra, isso prejudica o texto? Prejudica o texto. Fica Tem redundante. repetições que são necessárias, tá? Existem expressões que não têm a sinonímia, que não têm a hiperonímia, né? E a hiponímia, aí sim, são necessárias serem repetidas. Até para dar liga. Então, é uma repetição positiva. Agora, a repetição que eu tenho sinônimos, que eu tenho expressões no mesmo sentido para serem utilizadas, a gente tem que ter cuidado. Vamos dar um exemplo. O tema que caiu recentemente sobre certidão, né, de nascimento, invisibilidade, né, foi o último tema do Enem, e direito à cidadania, certidão de nascimento eu tenho sinônimos, documento. Sim. Correto? Tá? Documento de identificação, né? Registro, certinho? Então eu vou. Agora, quando esgotar-se esses sinônimos, essas sinonímias, eu posso repetir novamente ou usar também pronomes ela, né? Ele, de acordo com a concordância. Ótimo. Tá? Então é realmente um trabalho de tessitura textual. Tá? Isso E a vai- última competência é o quê, gente? A conclusão. A conclusão, tá? Que são os 5 elementos. Não Observação. precisa ter mais de uma proposta. Uma proposta única para resolver a situação, o problema. E tem muita gente, Pedrão, que simplesmente acha que porque tem 2 argumentos eu tenho que dar uma proposta para cada argumento. Não. É uma proposta para resolver a situação, problema. Tá? Legal. É isso. Legal. Wesley, tem como zerar a redação do Enem? Tem muitos casos de FEA, como se diz. FEA é exatamente casos em que vai ser 0. Primeira coisa importante é que eu não posso fugir ao tema. Se fugir ao tema, Zero. infelizmente, é 0. Tá? É 0. Existem inúmeros, milhares de casos, né? Em que a identificação do texto, a forma com que esse texto é rasurado ali, de desenhos e tudo mais, que alguns vão ser casos de FEA, outros não. São milhares de casos. Uma redação com menos de 7 linhas também vai ser considerado não texto, tá certo? Então, se eu tenho ali uma produção textual, que eu tenho 9 linhas, né? 7 foram cópias, morreu, 0. Acabou.
né? A gente tem que entender que o caso de zero, infelizmente, meninas e Pedro, são maiores do que das notas e médias mais altas e notas máximas. É mesmo. Infelizmente, tá? É coisa assim, Preocupante. assustadora e preocupante. É exatamente o retrato de uma educação, né? Que tá falida em alguns aspectos. Porque um estudante de ensino médio que não consegue se comunicar por escrito, né, é muito preocupante. Então, quando eu vejo casos em alunos escrevendo relatos, né, pessoais, usando a religiosidade, porque não pode, o discurso religioso, ele não pode ser abordado. É bom falar disso. Né? É muito importante, nós somos uma escola confessional, mas lá eu não posso defender religiosidade nem religião. Eu posso falar da religião como aspecto histórico, como exemplificação de ação, né? O Jesus como um personagem histórico, Sim. ou os princípios do cristianismo como uma forma, né, ideológica de, né, ação na sociedade. Até que teve um tema, intolerância religiosa. 2015, 16, não lembro agora. Aí o que acontece? Isso vai ser importante ser utilizado, mas eu não posso defender discursos religiosos, nem apelativos, nem sentimentalistas. Então, muitas vezes... Isso zera. Zera a prova. Isso sim caracteriza, né, um outro gênero, tá? E caracteriza fuga ao tema, muitas vezes. Então, isso vai juntar e vai zerar. Entendi. Tá? Graças a Deus, a gente tem aí uma quantidade de alunos como vocês que têm acesso à informação, né? E é muito raro isso acontecer. Mas os alunos de periféricos, de baixa renda, em sua maioria, não terem esse acesso a uma educação de qualidade em alguns contextos sociais, infelizmente, essa quantidade de zero, o analfabetismo funcional do nosso país é muito alto. Grande. E é uma dor no coração, Sim. porque deveria ser a Nós que somos minoria da e não a educação. maioria, né? E uma das coisas legais do podcast, do IPCast, é essa proposta de levar temas importantes, dicas, instruções para um público aberto, né? Isso. O acesso ao YouTube e outras plataformas é mais democrático. Exatamente. Então, um dos objetivos é ajudar a comunidade que nos assiste também, né? De É um forma- papel social, Sim, né? é uma função Isso é social ótimo. importante. Sim. É Uma observação importante também sobre algo que pode zerar a sua redação do Enem é desrespeitar os direitos humanos, Isso. que é tão importante. Há alguns anos atrás, coisa de mais de 6, 7 anos atrás, né? Ou até mais um pouco, tá? Zerava toda a redação, né? Mas o desrespeito hoje, por exemplo, lá na conclusão, vai zerar a conclusão. Tá? O desrespeito em partes do texto vai anular aquela parte do seu texto, vai te dar problema aonde? Lá no teu projeto de texto, tá certo? Então, isso modificou-se, tá bom? Lembrando que há uma diferença entre liberdade de expressão, né? E desrespeito aos direitos humanos. Então, o aluno ele tem que ter essa noção. Você tem que ter sagacidade de perceber que mesmo que você acredite em determinadas questões, é importante que você Dentro de uma prova. leve o caminho dos direitos humanos muito a sério, porque é isso que vai cobrar na sua redação. Até que na E a observação legislação. da própria folha Isso. da redação tá lá que você tem que respeitar os direitos humanos. Então, Sim, se você exato. sair da Sim. lista, Exatamente. Joia. Muito bom. Olha, se eu tivesse essa aula na minha época de Olha Enem, aí. Tá a vendo? minha nota Tirava era um melhor, mil. hein? E você viu que eu tô só assim, conduzindo, mas elas estão sabendo tudo. Eu fico feliz de ver Mas a capacidade. Isso tudo é reflexo de uma professora De uma que ensina professora, muito bem a gente. exatamente. Obrigada. Muito bom, gente. É a questão do emocional na redação. Muito importante. muito. Como que a gente pode lidar com isso? Porque eu Suco de acredito, maracujina. Maracujá. eu acredito que a redação seja talvez o ponto que mais deixa os alunos Sim. ansiosos sobre, porque é uma nota muito importante para qualquer curso que você Qualquer vai curso. fazer. O peso é grande, né? Sim. Olha só, Annelisa, existem alguns mecanismos importantes para vocês pensarem. Vocês têm que lembrar das simulações que vocês fizeram durante o ano. Porque a prova, a ordem dela é linguagens, no meio nós vemos a redação e depois humanidades, correto? sim. Então, você tem que avaliar, primeiro de tudo, quando você simulou, qual foi, né, a ordem que você literalmente se saiu melhor, tá? E não mudar. Não tem como mudar em time que tá ganhando, né? No Enem, eu vou mudar, eu fiz o simulado a vida inteira na ordem da prova, eu vou mudar, eu vou fazer a redação primeiro. Não.
Faz aquilo que você simulou mais e que deu mais certo, né? Então, tem 3 formas de se fazer a prova no Enem. Você começar pela ordem que ela está estabelecida. Você começar pela redação e depois as questões. Você começar pelas questões e depois a redação. Lembrando que você tem mais ou menos, em média, 3 minutos para cada questão, Pedro. Então, vai sobrar 60 minutos para a redação, né? Se você conseguir eliminar um pouco esse tempo das objetivas, fica mais tempo para a redação, que é um processo mais tranquilidade, né? Ter um checklist é fundamental. Checklist é o quê? É uma ordem de passos, como eu já falei, né? Começou, entrou, conversa com você mesmo, né? Tenta acalmar a você mesmo, você mesma. A respiração, os psicólogos falam isso, né? Oxigena o cérebro, traz uma tranquilidade. Sentiu, parou, olhou o tema, respira fundo, faz um exercício de respiração e usa os mecanismos que vocês foram orientados, né? Que é analisar o tema em partes, listar o que sabe sobre o tema, transformar o tema em pergunta, depois ir para a coletânea, sublinhar as ideias mais importantes, resumir em palavras-chave, né? Fazer essa relação entre os textos, o que é que cada texto traz sobre o que o Enem está propondo como situação-problema e, sobretudo, gente, né? Tentar trazer para a nossa realidade. Né, o tema para nossa realidade. Ver e visualizar que de forma direta ou indireta você está dentro dessa relação. Sim. Fazer seu projeto de texto com ideias e palavras-chave e ir para a execução da sua redação. Lembrem-se, isso tudo tem que estar casado com as questões objetivas, com o tempo que você está fazendo. Sim. E com o seu emocional. Respiração, tranquilidade. Não se assusta com alguma expressão que você não conheça no tema. Tá? Você vai conhecer sim, porque na coletânea vai trazer o conceito dessa expressão. Não é à toa a palavra estigma, né? O estigma associado a doenças mentais. O povo, meu Deus, e agora? Desestabilizou Né? muita gente. No Twitter, muita gente tweetando. Meu Deus, eu não sabia o que era estigma, né? Eu saí, me dei mal. Mas peraí, isso, quando você lê isso, você traz uma concepção. Essa pessoa não leu a coletânea. Sim. Não sabe utilizar a coletânea. Então não adianta saber o tema se você não sabe usar as ferramentas que o Enem tá te dando. Recursos. Os né? recursos. Legal. Tá? Sim. Widely, a gente tá na reta final. Enem agora é dia 13. A senhora tem uma dica-chave pra dar pra quem vai fazer o Enem agora? Tem muitas, mas vou resumir logo. Vou resumir. Anota isso que você tá nos assistindo. Anota. Olha, essa retinha final vale a pena revisar as leis, legislações que foram aprovadas, né, no primeiro trimestre de 2022, até fazer um estudo um pouquinho antes, 2021, as legislações que foram aprovadas, até os projetos de lei também, tá, que foram debatidos. Fazer um estudo do que mais foi falado, de eixos temáticos em sites como Guia do Estudante, o próprio site oficial do MEC, do INEP, tá? As postagens às vezes trazem spoilers, tá? De temas que vão ser abordados na prova ou do tema da redação, tá bom? Isso dá uma tranquilizada. Fazer uma lista de eixos temáticos, né? Que são gerais, geradores, educação, segurança, Saúde. né? Saúde, meio ambiente, trabalho, tecnologia, ciência, né? Então, tudo isso vai te ajudar a perceber, caramba, eu consigo, então, pensar em qualquer tema que esteja no eixo, né, da educação. A situação problema. Eu posso ter educação à distância, eu posso ter educação remota, eu posso ter a importância da inclusão digital na educação, até tecnologias na área da educação, né? A gamificação na educação. Então, caramba, tem muita coisa aí para ser abordada, né? Então, vale muito dividir isso em eixos temáticos. E lembrar que a sociedade nossa ela é desigual. Então, se a gente pensa nessas desigualdades, nessas situações, problemas que a gente tem, a gente vai pensar em preconceito, em desigualdade, em exclusão, em fome, né? Então, assim, em pautas e lutas sociais que vão ser importantes para a construção de uma democracia, em conceitos básicos da filosofia, da sociologia, que é Estado, né? Indivíduo e coletivo, direitos e deveres. Então, são questões muito básicas. Ética, por exemplo. Se você domina o que é ética, você propõe qualquer, né, proposta Pra aí. vincular em qualquer eixo temático. Qualquer eixo, porque os princípios éticos estão ligados com o meio ambiente, estão ligados com o Transpassa exercício. todas as esferas. Em todas as esferas, né? Ótimo. Então, é muito importante. E a última dica. Dá uma revisada na Constituição brasileira, né, nos artigos 3º, 4º
né? Quinto E quinto. sexto. São artigos que praticamente hoje, a gente pode dizer, dos Enems anteriores, estava dentro de algum desses. E legislações centrais, né? Marco Civil da Internet, biodiversidade. E aí você vai pensando nessa coisa macro, né? Que é uma ação de intervenção social. Sim. Tá bom? Sim, com certeza. Para todos nós que somos seus alunos, a gente tem esse costume de, desde o primeiro ano do ensino médio, fazer o caderno de leitura, Uhum. que é uma alternativa muito interessante para estudar para redação, para se preparar por todos esses anos. Você pode explicar para a gente, para o povo que está assistindo, um pouco mais sobre como funciona esse caderno de leitura? Caderno de leitura, Pedro, é como se fosse um fichamento, né, através de eixos, né, que vão trazer as estratégias mais importantes que são utilizadas. Causa e consequência, proposta de intervenção, alusão histórica, dado estatístico, né? A gente vai ter ali também problematização, contextualização. É como se você pegasse o eixo, né, listasse esse eixo e fosse literalmente trazendo as estratégias argumentativas, pensando nesses esquemas, né, na sua cachola para você poder argumentar na ponta da caneta. Então, nessa retinha final, dá para fazer caderno de leitura? Escolhe pelo menos 5 eixos, esquematiza esses eixos, dá uma olhada nas provas anteriores do Enem. Se você dividir elas por eixos, você vai ter educação, você vai ter, né, segurança, você vai ter meio ambiente, você vai ter economia, você vai ter política. Então, divide isso. Então, dá para fazer nessa retinha final uma revisãozinha disso tudo, sim. Que legal. Uma baita estratégia. Uma baita Mais estratégia. estratégia, sim. Você que não é do IP, vem pro IP. Isso, Você vai- isso. Você vai ter tudo isso. Sim. Muito bom, gente. Que coisa boa. Tem como levar as meninas pra fazer a prova pra gente? Eita, elas já vão estar na prova delas, viu, Ai, Pedrão? a gente já vai estar em desespero na nossa. E nós vamos estar na No fim de torcida, semana. orando por vocês, pra dar Amém. tudo certo, Com né? certeza. Amém. Um ponto certo. importante, nós somos uma escola cristã, confessional. Sim. Tudo isso é muito importante. Mas também entender que o Senhor é soberano em todas as Isso. coisas. Amém. na Há nossa tempo vida. para todas as coisas. Justamente. Com Ir para a prova sem peso, Sem peso. né? Ore ao Senhor. Isso. Né? Peça serenidade. Isso. Muito E, bom. e entender que existem muitos Enems. O Enem não é um ponto final. Ele é mais uma vírgula e é se aprimorar, é dar o seu melhor, não se comparar com ninguém e dar o seu melhor diante do que Deus te preparou e Sim. você se preparou para isso. Sim. Exatamente. Então, entender isso é tranquilo. Que joia. Olha, depois desse bate-papo, eu tenho certeza que tem muita munição boa pra gente Sim. colocar aí na redação do Enem. Com Que legal, que certeza. papo bom, leve, trazendo leveza para um tema tão importante, né? Aham. Como é esse o Enem. Coisa boa. A gente está chegando ao fim, então. Nós queremos agradecer você que está nos acompanhando, que assistiu até o fim. Espero que seja muito útil para você esse conteúdo que nós fizemos com muito carinho. Eu me despeço por aqui, passo a palavra para as meninas também se despedirem. E fique atento, ative o sininho aí. Siga o canal do IP, porque esse é o segundo episódio de vários outros que nós vamos construir com muito carinho para vocês. Widely? Opa, que Deus abençoe vocês, boa prova, né? Que vocês possam executar tudo aquilo que treinaram, estudaram, né? Acredito que o tempo é para cada momento, para cada pessoa, e o seu vai chegar também, tá? Beijo no coração, não esquece de conferir o que a gente vai deixar aí nos links, né, de Sim. dicas, né? Meu YouTube é Aprendência, meu Instagram é Aprendência Oficial. Vocês têm conteúdos de graça lá que podem maratonar, podem entrar em contato com a gente no direct, a gente vai poder te ajudar nessa retinha final. Sim. Agradecer, primeiramente, ao Pedro, né, por ter proposto essa ideia tão legal, ter trazido a gente para falar de um tema tão importante. Agradecer a todos que estão assistindo e falar que foi uma oportunidade muito boa e uma revisão muito boa pra gente que tá aqui também. Boa. Porque a gente tá lembrando de tudo Isso. agora. Sim. Quero agradecer também ao Pedro, ao Widely. E também espero que você que esteja assistindo depois dessa aula esteja, assim como eu, menos preocupado. Agradecer ao Pedro e ao IP, né, gente? É o IP, por sim, esse que está momento, por essa disponibilizando. oportunidade. Sim, Justamente. exatamente. Esse é um projeto IP. Isso. E esse é o IPcast. Beijo no coração. Até o próximo episódio. Tchau.